Durante a guerra dos consoles lá na década de 90, houve uma disputa normal entre empresas de videogames. A briga da vez era para quem tinha mais jogos arcade na biblioteca. Vários jogos foram portados para diversas marcas na época. E nós estamos falando aqui dos portes do arcade para os consoles caseiros. E foi nesse momento que os arcades começaram a perder espaço para os consoles caseiros. Ao invés de gastar com fichas nos arcades no shopping e botecos, por que não comprar nossos consoles e ter os mesmos jogos em casa? E nessa época se tornou comum os arcades serem encontrados nos bares perto de casa. Esse que nunca deixou de ser um ponto de encontro entre amigos. E pena que isso acabou. No vídeo de hoje a gente traz então um amontoado de versão de games arcades que foram portados para os consoles caseiros. Nós vamos falar então somente dos portados para os consoles de 16 bits, os mais famosos. E na verdade vamos focar em vídeos somente dos dois mais conhecidos, o SNES e o Mega Drive. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido para conhecer o nosso humilde canal AtiveBR. Aqui você encontra histórias sobre os consoles, jogos e acessórios de videogames do passado. Então sinta-se à vontade para seguir ou não. Mas deixa pelo menos o teu like aí para fortalecer essa bagaça de canal. E agora vamos direto ao assunto. Para alavancar a venda dos consoles, tanto a Sega quanto a Nintendo liberaram a criação dos portes dos arcades para seus consoles. Vários portes ficaram ótimos, outros nem tanto. Então nós vamos deixar que vocês tirem suas dúvidas. Se quiserem testar esses jogos, a maioria se encontra aí na internet. E eu não posso estar deixando o link aqui, é contra a regra então da plataforma do YouTube. Mas é bem fácil de achar. Também não vou colocar os games na ordem de lançamento, mas apenas para mostrar suas criações originais e seus portes. Então a gente começa ali com Final Fight, lançado pela Capcom lá em 1989. Esse foi sem dúvida um dos mais jogados tanto nas rodoviárias quanto no seu Super Nintendo em casa. Eu não preciso falar muito desse jogo, trouxe um monte de personagem conhecido pela comunidade hoje. Esses que fazem até aparições em jogos diferentes, mas sempre da mesma empresa. Hagar, o próprio COD, Hugo, Poison, Sodom, Rolento, Abigail. A maioria está em algum jogo por aí da Capcom, seja em algum tipo de beat'em up ou em outros jogos da Capcom, fazendo ali um crossover. E para mim, o personagem Hagar sempre aparece em diversos outros games da Capcom, seja nas aparições nos cenários, quanto entrosado em algum game diferente de outra franquia. Na versão portada para o Super Nintendo, falta muita coisa do arcade, porém não é um game ruim. Ele é jogável e tem algumas fases mais importantes que foram criadas do original, até para seguir a lore completa do jogo. Também não entendo porque a versão do SNES, os cenários foram criados mais escuros ou simplesmente à noite. Eu acho que pela limitação do console e também para evitar o slowdown dos sprites dos personagens. Pelo menos isso acontece muito nos jogos do Super Nintendo. O game não saiu para o Mega Drive, até porque o Mega foi o console que mais recebeu portes de jogos arcades. Então tinha sempre algo próximo a gameplay do mesmo estilo de jogo. Mas eu olhei essa semana, antes de fazer esse vídeo, um artigo sobre um port para Mega Drive feito por fã. E ele tá ficando muito bem feito. E se eu não li errado no post lá do documentário, o programador que está fazendo essa conversão do SNES para o Mega, ele está conversando com a equipe da Capcom para pedir autorização. E assim ele vai poder criar os cartuchos originais então para o Mega Drive. Em 1987, 2 anos antes do Final Fight ser lançado, a Taito trazia então um game mais nostálgico entre os retrogames, e que inspirou então outros jogos do mesmo estilo. Double Dragon não era apenas uma calcinha aparecendo na tela, e nem um gato gigante em cima da lata de lixo, ou em destaque na parede o carro do ano. Esse era um dos games mais viciantes da época, uma trilha sonora inconfundível e gráficos bons para 87. A versão arcade, ela trazia personagens grandes, que eram um dos atributos dos arcades. Também trazia detalhes mais perceptíveis nos cenários. O hardware dos arcades nem se compara então com um videogame caseiro. Os cenários mais detalhados, mais sprites de movimento, deixavam o game então mais bonito. E apesar de ser um game rápido de zerar, mesmo no dia de hoje, foi bem difícil para a maioria chegar até o final do jogo. Isso tudo antes de derrotar esse Hulk de Taubaté que tá aí no jogo. Eu sempre olhei esse game como se ele estivesse todo o tempo no slow motion. Mesmo com tão pouco sprite na tela, a versão do arcade é muito lenta. Pelo menos dá para chegar até o final em menos de 25 minutos, dependendo de quantas fichas tu tem. E aí dá para você salvar a tua namorada aí do TikTok. Na versão que foi feita pro Mega Drive ficou bem melhor que a do arcade. Quer dizer, nem tanto. Ainda faltava muito pro Mega chegar no nível do arcade. A gente tem aqui os mesmos detalhes da versão original. E até a imagem mais detalhada do que o normal.
Uma observação boa é que o gato diminuiu em relação ao tamanho da lata de lixo. Agora ficou bem proporcional. O carro do ano também continua ali na parede. A maioria dos personagens e inimigos estão aqui no jogo também. Inclusive o Hulk verde continua no jogo. Uma coisa que eu notei também é a velocidade, que na minha percepção, a do Mega é muito mais rápida que do arcade. E uma coisa que não mudou também, depois que você pega a manha do jogo, é zerar o game rapidamente. Coisa de 25 minutos. E ficou muito boa essa versão. Em 1991, a Capcom chega com outro game de pancada, Street Fighter 2. Chega com os gráficos melhorados e jogabilidade bem melhor que a primeira versão do arcade. Na primeira versão do arcade de Street Fighter, você tinha que quebrar o arcade completo se quisesse dar uma pancada mais forte. O golpe era feito de acordo com a força que você colocava nos botões, e não como é hoje, através de 6 botões, com cada golpe distinto em cada botão. A versão de Street Fighter 2 é um exemplo de como deve ser feito um game de luta, pelo menos naquela época. E também deu origem a outros games, pois esse aqui foi copiado em todos os aspectos. Esse também que foi um dos games mais jogados ali em 1991 92 em diante. E a Capcom fazia concorrência com os próprios jogos. Tanto que nas locadoras, a gente encontrava a segunda televisão com o jogo Final Fight. Era uma concorrência direta entre eles mesmos. A versão de arcade de Street Fighter 2 é uma das mais bem feitas até hoje. Além de lutadores com movimentos melhorados, também tinham as fases de bônus, o que deixava todos os jogadores testando então as suas técnicas e habilidades. Agora temos 8 lutadores jogáveis, sendo 4 secretos, no total de 12, todos com seus cenários próprios e suas músicas próprias. Agora bastava apenas tocar no botão correspondente à força do golpe, soco fraco, soco médio, soco forte, tanto para o chute que era do mesmo jeito. Esse tipo de comando facilitou muito o porte para o Super Nintendo. O controle do Super Nintendo corresponde então a um total exato de botões para tanto chute quanto soco, o que deixava então o game mais satisfatório nos comandos. Ainda hoje eu vejo que a Nintendo junto com a Capcom, eles fizeram um acordo escondido. E isso acontece até hoje na maioria das empresas que fazem as concorrências diretas. Eles simplesmente se negaram a lançar a versão Mega Drive no mesmo ano, alegando diversos problemas com compatibilidade, e realmente ninguém cai nessa hoje em dia. Mas a gente entende que são apenas business, os negócios, né? O Mega só veio receber uma versão de Street Fighter lá no futuro, intitulado Street Fighter 2 Champion Edition. Dessa vez os chefes já eram personagens jogáveis. Mas voltando ao porte do Super Nintendo, Street Fighter 2 veio completo, sem faltar nada. Todas as fases, os cenários, as músicas, jogabilidade boa, porém a versão do arcade é bem melhor. E apesar do downgrade gráfico, o jogo funciona muito bem. E é difícil a gente não querer jogar mesmo no dia de hoje. E saindo um pouco do foco do estilo de jogo da pancadaria, a gente vai falar então da paixão nacional, o futebol. Super Sidekicks foi lançado em 1993. Foi um dos primeiros jogos de esporte portado para os consoles. E foram poucos jogos nesse nicho que tiveram a versão de arcade portada. Essa versão arcade é inigualável. Com a emulação hoje em dia, é lógico que qualquer console roda. Qualquer celular também. Na época foi um game criado por arcade por ser o mais forte. E também para aquele aparelho chamado Neo Geo, que todo mundo conhece. Esse que chegou a ser o videogame mais caro então daquela época. Na versão arcade nós temos 10 jogadores na linha e um no gol, o básico do futebol. Movimentação são as melhores para a época, jogabilidade então nem se fala. O game conta com uma câmera que dá zoom em alguns lances, e também nas comemorações, o que era uma coisa bem difícil de se ver ali nos games dos anos 90. Essas comemorações são a marca desse jogo tão importante na indústria dos games de esporte. O game na versão do Super Nintendo já tem um nome diferente, isso já atrapalha você identificar que é o Sidekicks. O segundo problema é quando você entra no jogo. O menu é muito mais difícil de você entender, e é preciso mexer bastante para entender como funciona e encontrar o campeonato que você quer jogar, ou mesmo o modo 2 player. Já dentro de campo, é isso aí que você está vendo. Uma mistura de efeitos do chip gráfico, como o Mod 7 faz. Ele dá essa sensação de percorrer o campo em terceira pessoa. E eu não achei ruim. Eu acho até legal quando uma empresa tenta buscar o melhor da imagem para os jogos dentro do console. Mas jogando você sente falta de muita coisa. Bastante detalhes do arcade que não tem nessa versão de Super Nintendo. E isso esse port deixou bastante a desejar em relação a essa versão original. Voltando lá para os games de luta, em 1992 a poderosa SNK, ou SNK, ela traz o Art of Fighting. Mais um game de luta inovador para a época, e com detalhes que só ele tem, o que fazia uma diferença muito grande entre todos os jogos.
Esse game trouxe uma característica do Neo Geo e do arcade, câmeras que davam um zoom nos personagens nas lutas. Indo direto para o modo campanha, você encontra 8 personagens disponíveis, mas apenas o Robert e o Ryu são liberados de cara. Cada personagem tem características e golpes diferentes e também um golpe especial, que só era possível fazer quando a barra de energia estivesse no máximo. O adversário também pode diminuir sua barra de energia fazendo gestos ao te chamar para a luta. Esse tipo de jogo é daquele que você tem que ter cautela ao jogar, pois qualquer vacilo você toma um golpe especial na cara. Entre as lutas temos testes de habilidade, que você pode escolher a cada 2 lutas. Além disso, agora tínhamos diálogos antes das lutas, o que também era bem diferente perante os outros jogos que já existiam. Foi a partir desse jogo que a maioria dos jogos agora tem uma conversa entre personagens, e virou um hábito para todo jogo de luta. A cada meta batida entre os oponentes, aparece então uma animação do seu personagem em seu veículo indo para o próximo estágio. Os cenários são bem coloridos e detalhados, e o Neo Geo esbanjava ali o efeito de ocupar o personagem em quase toda a tela, além desse zoom de ir e voltar. Isso era fenomenal, já que o arcade tinha a possibilidade de fazer isso nativamente. Tanto o SNES quanto o Mega receberam as suas versões, cada um com sua capacidade e velocidade disponível do console. Na versão Mega Drive nós temos os mesmos cenários e os personagens da versão arcade, mas esses não aparecem de cara, deixando apenas os 2 principais na seleção de personagem, isso se você for para o modo história. Temos também as conversas iniciais entre as lutas. Todos os golpes e movimentos especiais também estão na versão do Mega. As músicas são boas, pela qualidade que o chip do Mega conseguia fazer. O que a gente sente falta mesmo no jogo é aquele zoom que o Neo Geo consegue fazer, o que parece que o chip do Mega não é tão potente assim. Em relação à versão original, o Mega também traz aquela animação da mudança de estágio entre lutas, com o personagem dentro do veículo fazendo a viagem até o outro ponto. É um ótimo porte para o console, que traz a emoção do Art of Fight para 16 bits da Sega. Já na versão do Super Nintendo, o trabalho parece que foi feito para deixar igual ao do arcade, e é nessa versão que nós temos a melhor trilha sonora. O chip de áudio da Sony do Super Nintendo é fantástico. Ele conseguia recriar o áudio do arcade quase que exato. Na tela de seleção de personagem temos então 10 personagens, 2 a mais que as outras versões e 8 a mais que a versão de Mega Drive, pelo menos na tela inicial, só isso. Mas como as demais versões, apenas um dos 2 pode ser selecionável aí no modo história. Tudo da versão arcade está na versão Super Nintendo, incluindo aquele zoom. Chips adicionais com certeza ajudam bastante a recriar efeitos. Isso já deixa a versão do Super Nintendo então mais próxima do original. As fases de bônus também estão aqui, e o que não podia faltar nos ports também dos jogos bons, né? Só tem uma coisa que é estranha em relação ao jogo do arcade e do Mega. Aqui não temos a transição do veículo entre fases. De qualquer forma, a versão do Super Nintendo ele se torna melhor. Um outro game que eu encontrei que saiu do arcade para os consoles foi o Side Pocket. Sim, esse que saiu nos arcade primeiro, em 1986. A Data East criava a sinuca virtual mais conhecida nos anos 80 e 90. Side Pocket se tornou sucesso no Japão imediato, deixando arcades de sucesso já conhecidos ali no escanteio. E logo com sucesso no Japão, é lógico que a Sega e a Nintendo queriam esse game no seu console. Na versão arcade, nós tínhamos uma música chatinha pra caramba, mas não era ruim, era péssima. Não vou fazer isso não, porque senão vai... Sempre tem aquele fanboy que fica reclamando no vídeo, velho. Agora imagina ouvir isso o tempo todo. Um detalhe da versão arcade são as pessoas que usam os tacos da mesa. Elas aparecem fazendo os malabarismos ali para dar a sua tacada. Uma animação legal em relação às versões que a gente vai ver do Super Nintendo e do Mega. Quando você ganhava, então, uma comemoração com 2 coelhinhas para você que ganhou a jogatina daquela máquina. Aqui também nós tínhamos o Challenge Stage, que são os modos onde você ganha continues ou mais chances de tacadas caso você erre alguma. O game de qualquer forma é bom, pode confiar e jogar. O game demorou a sair para os consoles. Em 1992 o Mega Drive então recebia a sua versão, e a mudança era nítida. A qualidade do Mega superou em tudo a versão do arcade, e dessa vez não temos as pessoas se debruçando na mesa. Elas aparecem apenas em uma imagem mostrada no canto superior direito da tela. Graficamente, sem comentários, o Mega é muito superior. A música tem uma qualidade que poucas vezes eu vi em um game do Mega Drive.
As fases de Challenge Stage também estão na versão do Mega, e sempre para ajudar você a continuar a gameplay. Na versão portada do Mega, agora nós temos uma moto para levar o baianinho a qualquer campeonato. E aí você volta sem dinheiro se quiser. Infelizmente as coelhinhas sumiram da versão do Mega Drive, mas não tem problema algum. Na versão portada ganhamos alguns olhares na nossa direção. Já a versão do Super Nintendo veio apenas ali em 1993. Agora a participação direta é da Iguana Entertainment. Uma das coisas que não dá para deixar de notar é a trilha sonora que muda completamente em relação à versão do Mega e do arcade. Esse chip da Sony, velho, deixava o áudio 10 de 10, que diga Donkey Kong. Tudo no Super Nintendo é igual à versão do Mega Drive, não muda absolutamente nada, tirando apenas a trilha sonora, que mudou bastante. E aproveita para ver um pouquinho o final do game se você não chegou. E eu nem preciso falar muito dessa versão, foi copiar e colar. Em 1987, Afterburner 2 chega ao arcade e ao Mega. Depois do sucesso do primeiro jogo, chegava então a versão mais legal já feita, com gráficos nunca vistos naquelas máquinas da época. Afterburner 2 foi um espanto para a maioria dos jogadores. Até a cabine que rodava o game era diferenciada. Ela tinha um Comanche. Isso dava a imersão e sensação de você estar realmente dentro de um caça. Segue aí as imagens da cabine, era chamada de Sega AM2. Os efeitos utilizados nesse jogo se misturavam com o zoom e os famosos parallax, que dão essa sensação de profundidade nos cenários. Além de muito bem trabalhado com os detalhes nos cenários do jogo, foram criados diversos obstáculos como antenas, árvores, casas que se dirigem na mesma direção da tela, criando então esse efeito mais bonito que dá aquela sensação de velocidade. E aqui você precisava ser perito nos comandos se quisesse passar de fase, o que não era nada fácil, pois aqui é uma máquina de comer ficha. A versão arcade é sem dúvida a mais bonita de todas. Eu só vou te lembrar uma coisa aqui rápido. A Sega já produzia outros jogos para outras plataformas, não necessariamente somente para o Mega, Master ou Sega Saturn. Ela sempre foi uma empresa de criar jogos para outras marcas. Então você vai encontrar Afterburner para o MS-DOS, para o PC Engine, para o Atari SC, para um Amiga, e até o Famicom teve uma versão. Então nós vamos mostrar apenas a versão do Mega, ok? A versão do Mega foi lançada no mesmo ano de 1987. Tivemos então um game portado para 16 bits da Sega. E lógico que ficou muito bom. Afterburner 2 tem gráficos dignos do arcade. Não é a mesma coisa do Sega AM2, mas nós temos a mesma jogabilidade da versão original. O legado da produção do jogo é que a Sega conhece muito bem o seu console. Então não poupou o processamento gráfico do Mega e botou o Megão para ferver. Apesar dos 16 bits, o Mega consegue criar efeitos muito próximos ali da versão arcade. Mas nem tudo são flores, foram cortados vários detalhes do cenário para que isso rodasse bem melhor no Mega. Um exemplo claro é a fumaça dos caças, as próprias naves inimigas que tiveram um downgrade. E se comparar a cena onde o caça tem que se infiltrar perante as torres e destruir tudo, a versão do Mega ficou meio capada. Não dá para comparar gráficos do arcade com os de consoles da época. E de qualquer forma, o Mega tem um dos melhores ports já feito. Agora eu vou falar de um game que é meio estranho, Alien vs Predador. Teve uma versão que a do Super Nintendo foi feita primeiro que a versão do arcade. Vocês vão entender. A Capcom chegava ali em 1994 com um dos melhores games do arcade no estilo beat'em up. Na minha opinião, esse jogo é um dos games que mostra as melhorias do arcade, o quanto ele era tão poderoso e não tinha como fazer comparações com consoles caseiros, a não ser o Neo Geo. Alien vs Predador vem de uma união de dois mundos distintos, criando ali um dos primeiros multiversos dos consoles. A Capcom trouxe personagens que lembram o Schwarzenegger lá do primeiro filme do Predador e também trouxe os Predadores com mais diversas formas que aparecem ali no segundo filme Predador 2. Só faltou trazer aí o Danny Glover, vacilo da Capcom. Então em 1994, eis que surge o crossover entre Alien e Predador. Um game cheio de sprites grandes e também muitos objetos em movimento na tela. A placa CPS-X2 da Capcom cumpria certinho sua promessa na qualidade dos games. Cada fase desse jogo é bem diferente, todas têm características únicas, cores fortes e alguns momentos bem mais escuros.
Aqui você comanda pessoas ou, se preferir, pode comandar ali os predadores. Todos contra os aliens, essa mutação constante que sempre procuram hospedeiro a todo momento. Tanto o predador quanto os humanos se unem para enfrentar então esses xenomorfos. Para quem assiste a série em Alien, sabe que essa espécie procura sempre melhorias e uma estrutura biológica diferente. E eles colocam terror em qualquer planeta que se encontram. Então por que não ser parceiro dos inimigos menos maldosos? Nessa união contra os aliens, levou esse game a um patamar mais alto. Um beat'em up de qualidade muito boa. Uma hitbox perfeita. Você consegue ali criar combos atrás de combos. Além de fazer movimentos que nem os aliens acreditam. Alguns momentos você enfrenta a mesma raça. Tanto que você combate humanos ou até mesmo os predadores. Esses que estão ali defendendo com unhas e dentes alguma coisa a favor dos aliens. O que é contado na história a cada fase que você passa. Em falar nisso, é muito legal de ver as animações que foram criadas entre cada fase. Sempre contando algo sobre esse acontecido no jogo. No final do jogo você enfrenta então a Alien Rainha. Uma gigante muito forte que vai te derrubar muitas vidas. E lógico que nós estamos falando de um arcade, um ladrão de fichas. E por isso a versão do arcade é mais fácil de jogar nos emuladores. Agora você vai entender a versão do Super Nintendo. É bem diferente. Mas acontece que essa versão não foi criada pela Capcom. Ela foi criada bem antes, em 1993. Uma versão que foi criada então pela Century Fox Film, que foi licenciada pela Nintendo. Creio eu que esse é um dos jogos que saiu primeiro para os consoles, depois saiu para o arcade. Não tenho tanta certeza, procurei bastante assunto na internet, mas não encontrei nada falando sobre isso. Mas o certo é que o Super Nintendo tem a sua versão. E essa versão não traz nem o Schwarzenegger e nem o Danny Glover. E apenas os predadores combatendo os aliens rumo à rainha final do game. Mas no início mostra a mesma promessa do game da Capcom. Uma invasão à Terra, uma ocupação dos corpos humanos. Não tem uma história tão aprofundada como aquela do arcade. Mas nessa versão você comanda um predador. Eu não sei se foi algum personagem esquecido, como se fosse uma história crossover, como eles fazem hoje na maioria dos jogos quando querem lançar uma DLC. Com ele você tem alguns movimentos de ataque bem simples, nada tão especial. E tem até um macete que eu encontrei nesse jogo, é dar a rasteira todo o tempo nos monstros, e aí você chega até o final sem fazer muito esforço. Parece que os aliens não conhecem o que é rasteira. Os gráficos são bons e lembram alguns momentos da versão arcade. Lembrando que ambas as versões do arcade e do Super Nintendo acontecem na maioria das vezes dentro da aeronave no espaço. E toda a história acontece praticamente ali. Tanto que no início do game se mostra a aeronave se afastando da Terra. E dependendo de como você joga, você consegue zerar o game até em 2 horas, ou menos. Mas tem que fazer aquele esquema que eu falei da rasteira. Até que na versão do Super Nintendo nós temos alguns chefes grandes na tela. Isso era bem legal de olhar na versão dos 16 bits. A gente estava muito mal acostumado com aqueles personagens pequenos lá do Master e do Nintendinho. Então quando a gente viu um personagem grande no videogame novo, a gente ficava espantado se perguntando, nossa, a máquina consegue fazer isso? Também temos aqueles momentos de história entre as fases, o que ajuda bastante você conhecer a lore do jogo. Alguns xenomorfos dos aliens também aparecem na versão do Super Nintendo. Eles têm tanto na versão arcade quanto nessa. Como esse rastejante aí. Mas tem um detalhe que o Super Nintendo traz. Tem alguns xenomorfos que eu nunca vi em filme algum e nem em jogo nenhum. Aqui, por exemplo, tem um alien voador. Eu nunca vi ele em canto nenhum, em filme nenhum. E é um cara bem chatinho de matar. Então esquece a rasteira e tem que dar porrada. O Predador tem um especial que vai te ajudar bastante contra esse tipo de bicho. No final das contas, parece que não existia nenhum supervisor para acompanhar a versão do SNES e do arcade. Ficaram tipo jogos diferentes com o mesmo nome. No final, enfrentamos a rainha e pronto. Essa é uma rainha modificada, já evoluída. Saber se essa versão da rainha vai aparecer em algum filme, aí já não sei. Bom, se você sabe um pouquinho mais da história do Alien vs Predador, por que na versão do Super Nintendo saiu antes do arcade, coloca aí nos comentários. E galera, eu vou te falar uma coisa, esse vídeo aqui deu trampo pra caramba pra fazer. Eu tenho algumas outras versões do arcade para mostrar para vocês aqui. Alguns ports que eu vou trazer numa parte 2 em um outro vídeo. E talvez eu poste na semana que vem, quem sabe. Tá demorando pra caramba para editar o vídeo aqui. De qualquer forma, eu peço teu like aí e segue o canal para ajudar esse pequeno canal a crescer. Feliz ano novo para vocês aí, tudo de bom e até o próximo vídeo. Segue aí que a parte 2 vai sair. Valeu, falou!